Então, galera, vamos lá, tá? Partir para mais um. Silenciar aqui rapidão. Pronto. Partir para mais um tópico aqui hoje com vocês, beleza? Hoje vou estar passando aqui para vocês referente à leitura de pressões de pavis e também sobre os domínios, certo? Então, vamos lá que eu vou estar ensinando todo esse conteúdo aqui hoje para vocês, beleza? Deixa eu ver aqui como é que tá esse. Bora lá. Fiz aqui algumas imagens, vou estar explicando melhor para vocês. Então, cadê? Primeiramente essa daqui. Então vamos lá. O que que acontece? Como eu já falei, né? Hoje o tópico será sobre a questão da leitura de pavio, sobre as pressões, né? Tanto de alta como também de baixa. Então, como é que funciona esse tópico? Primeiramente, a gente tem que entrar na analogia, né, da movimentação de vela, que é uma coisa que eu já falei aqui para vocês várias vezes. Então, temos uma vela compradora e também temos as velas vendedoras. E a forma que essas velas elas são criadas sempre são as mesmas, certo? Então, a, o movimento de uma vela compradora, como a gente já sabe, né, ela nasce aqui na parte de baixo, ela desce até aqui esse ponto, daqui entra compradores, elevando o preço até aqui acima. E daqui a gente tem uma rejeição por parte da compra, pois entra alguns vendedores nesse ponto aqui, que causa a retração aqui do preço e a vela finaliza. Tendo o vendedor, mesma coisa. Ela nasce aqui, joga o preço até aqui em cima. Daqui entrou a pressão vendedora, fazendo com que o candle reverta, joga o preço até aqui embaixo e daqui entra a compra, fazendo com que o candle se retraia, certo? Então, nessa analogia referente a pressões dos pavis, que basicamente é tentando ali mostrar para a gente o lado que o preço está tentando se projetar para seguir aquele destino, da seguinte forma, tá? Então, aqui, ó, primeiramente, eu fiz alguns exemplos sobre pressão de alta, né? Que é essa primeira parte aqui, ilustrativa. Então, nesse caso aqui, ó, o que é que acontece? Vou até apagar aqui ao lado para explicar aqui melhor. Então, referente à pressão de alta aqui, como é que funciona? É o seguinte, sempre um candle, primeiramente, tá? Um candle vai ter que romper uma região de defesa para que esse tipo de entrada seja mais eficaz, ok? Ou rompendo uma região de defesa, ou também indo muito a favor de uma tendência e acontecendo esses exemplos aqui, a gente pode pegar. Mas o mais eficaz é quando está indo a favor da tendência e também rompe uma região de defesa e ocorre alguns desses três exemplos que eu citei aqui, ok? Então, o que é que acontece? Vamos lá. Quando vem o candle e ele acaba rompendo uma zona de defesa ali do preço passado, uma vela de comando, final de taxa, um comando inspirado ou até posicionamentos, né? Então, o que é que acontece? A vela rompeu essa região de defesa, o próximo candle ele vai ter que reverter o preço, ficar o candle de cor contrária, no caso, reverter o preço e ficar em alguns desses três exemplos. Primeiro exemplo é o travamento com o candle final de taxa. Segundo exemplo, o candle com o travamento de pavio na região de defesa e o corpo próximo da região de defesa. E o terceiro exemplo, e não o mais confiável de todos, né? Vai travar aqui com o corpo e vai deixar o pavio aqui aproximadamente assim. Então, o que é que acontece nesses três exemplos daqui?
Primeiramente, tá? Pavio da parte superior do Kindle, no caso é esse aqui, sempre vai ter que estar superior a esse anterior aqui, tá? Então sempre vai ter que estar superior. Por quê? Esses pavis, eles são a liberdade para que o preço possa querer subir já no próximo candle, certo? Porque o que é que acontece? Esse candle, ele rompeu uma região de defesa. Os próximos candles vindo na região de defesa e respeitando essa defesa, nos mostra o quê? Que o preço não está com força para superar essa região. Então, o pavio do candle é mostrando até onde ele teve a liberdade de ir buscar. Então, por exemplo, nesse candle aqui vermelho, o primeiro, né, no caso, o candle, ele nasce aqui, ó, ele nasce aqui e ele sobe até onde? Ele sobe até aqui. Então, aonde é que está o vendedor? Na ponta desse paviozinho aqui, ó. Tem o vendedor que fez com que o candle viesse a retrair, certo? Então, o candle nasce, sobe até aqui, daqui entra a venda, daí o preço vem, retorna e se fecha na região de defesa. Então, o que é que acontece agora? Eu vou até apagar aqui. Então, o que é que acontece agora? Aqui, a gente já sabe que é uma região de defesa, certo? Que esse candle rompeu. Então, aqui tem o quê? Tem defesa de compra, certo? Pois esse candle rompeu a defesa, então essa defesa aqui agora se torna uma defesa de compra. E o candle travou em cima dessa defesa, tendo total respeito. Então, aqui já mostra pra gente que a compra está dominando, até porque o candle anterior está dominando essa venda por completo. Quando eu falo dominando, é porque tem a compra e o próximo candle veio, fez isso aqui. Então, essa venda está totalmente em domínio da compra. Porque se eu pego aqui todo o registro dessa compra, ó, das suas máximas até sua mínima, esse candle, ele continua dentro da compra e o único espaço que esse candle aqui teve, né, a única liberdade que o preço teve foi de subir até aqui, já querendo posicionar o preço para cima, certo? E na parte inferior, teve apenas essa liberdade aqui, né? Desceu apenas até esse ponto. Então ele está totalmente em domínio da compra, não superou nem o corpo da vela e muito menos o pavio com o seu pavio e nem com seu corpo. Então, deixou a liberdade do preço apenas subir, pelo fato de aqui ter essa pressãozinha aqui de alta, certo? Então, acontecendo isso, a gente tendo já a zona de defesa segurando o preço, o candle em domínio da compra e deixando pressão de alta e o preço vindo a favor desse movimento, a gente vai poder comprar no próximo candle, certo? Com essas informações, ok? E daí a gente vai ter esses três exemplos, né? Primeiramente, vou fazer novamente aqui, esses três exemplos que são os que estão aqui, né? Então, a gente vai ter o travamento final de taxa, que é o melhor, tá? O melhor. Segundamente, esse aqui, que é o travamento de pavio, e o corpo bem próximo também já da região. E, por último, esse aqui vai travar com o corpo, porém vai ultrapassar pavio. Então, o que é que acontece? Esse aqui, esses dois são os melhores, tá? Esse daqui, ele gera um pouco de indecisão pelo fato desse pavio aqui, ó, ele ter descido para baixo da região de defesa, certo? Então, o próximo cano ele pode vir a descer por conta desse pavio, certo? Porque esse pavio liberou esse espaço, né? Essa liberdade do próximo cano poder vir a descer, ok? Então, nesse tipo de situação aqui, o que é que a gente pode fazer? A gente já sabe, né, que anteriormente vai ter que ter um candle comprador, que ele vai romper uma região de defesa. E o próximo candle, caso ele fique nesse exemplo aqui, ele tem que ficar pelo menos nesse exemplo aqui, ó. Primeiramente, pavio da parte superior, superando esse anterior, certo? Para fazer uma pressão maior de alta, uma liberdade maior na alta. E na parte inferior, esse paviozinho aqui, ó, ele não pode ultrapassar jamais aqui a área do corpo e nem, e muito menos a área do pavio, certo?
Então, se tiver pavio aqui na parte inferior do candle rompendo, né, a defesa, esse pavio ele não pode superar esse corpo da vela anterior, ok? E na hora da sua operação, o candle primeiramente terá que descer até aqui embaixo para pegar nesse pavio, pegar no pavio. Quando ele bater aqui, que você vê que ele está perdendo força, aí aqui você pode pegar e comprar, certo? No caso aqui seria uma compra. Aí você pode comprar, beleza? Então, o único padrão que você tem que se atentar é nesse aqui, pois ele deixa um pavio abaixo da região de defesa, que isso aqui pode influenciar sim para que o próximo candle acabe vindo e desça, ok? Então, se você quiser pegar, por exemplo, ter uma segurança a mais, né, no que você está fazendo sempre, opta mais por esses dois exemplos, ok? E daí, beleza, né? Na questão de pressão de baixa, a mesma situação, tá? Porém, ao contrário. Então, no caso agora, a gente vai ter o candle vermelho, que ele vai superar uma zona de defesa, e os próximos candles irão travar nessa região de defesa, nesses três formatos, né? Igual o anterior. Tanto final de taxa, travado na região, como travamento de pavio e o corpo próximo, como também um candle vindo aqui, travando com seu corpo e ultrapassando o pavio, e esse pavio nunca ultrapassar nem a abertura do candle e muito menos o seu pavio da parte superior, né? No caso aqui, como a vela vermelha, a pressão de baixa ela ocorre na parte de baixo do candle. E esse pavio aqui, né, da parte de baixo, superando sempre o paviozinho do candle anterior, ok? Então, como eu já falei, né, esses dois exemplos são melhores. E nesse aqui, você vai ter que fazer a análise que eu mencionei agora há pouco, né? Candle tem que nascer, primeiramente subir, bater aqui na região do pavio, bateu aqui, começou a sentir a região. Aqui você pega a venda para o candle vir a reverter, ok? Então, é dessa forma que vocês vão estar podendo operar de acordo com as pressões de alta e também pressões de baixa, ok? E agora vamos aqui para a questão de pressão de nova alta e pressão de nova baixa. Então, como é que funciona aqui essa situação? É o seguinte, vou pegar aqui. Primeiramente, a gente vai ter que, em todas as situações, está sempre com preço ainda a favor da tendência, né? Caso você queira pegar put ou call, certo? Então, nesse exemplo aqui de pressão de nova alta ou pressão de nova baixa, acontece da seguinte forma. A gente vai ter um movimento aqui vindo de alta, certo? Um movimento aqui vindo de alta. E daí, quando esse movimento de alta, ele alcançar uma região de defesa boa aqui no passado, região de defesa, que você vê que a região de defesa que está realmente firme ali, né? Então, o próximo candle, se ele faz isso aqui, ó, o que é que acontece? O corpo do candle tanto importa, certo? Ele só precisa fazer um registro maior de baixo, certo? E na parte superior, cadê? Vou pegar essa aqui. Na parte superior, esse paviozinho aqui, ó, não ultrapassar esse aqui, certo? Tanto que tá inclinando aqui para baixo, como também na parte inferior, inclinando também para baixo, ok? Então o corpo do candle ele pode fazer isso aqui, ó, pode fazer o que ele quiser, certo? Ele só não pode ultrapassar esse paviozinho aqui, beleza? Então, para que ocasione, né, uma pressão de nova baixa ou uma pressão de nova alta, esse candle ele vai ter que, primeiramente, né, anteriormente, o preço vai ter que chegar em uma zona de defesa, uma região já exausta. Vai surgir esse exemplo, né? Então, surgindo esse exemplo, deixando o registro maior de baixa ali, né? O preço meio que querendo já se projetar para baixo. No próximo candle, a gente pode vir aqui e pegar um put, ok? E se o próximo candle ele vem e supera aqui, ó,
o paviozinho do candle anterior. E também vocês têm que se atentar, né? Nesses paviozinhos aqui, ó. Da compra ali anterior, para ver se superou todos, né? Ou se tem algum ali travando. Se tá travando, aí você já evita para não tomar um possível loss de bobeira, ok? Então, no caso aqui, ó, um pouquinho mais abaixo. Pronto. Fazendo essa situação aqui também, vocês podem até entrar já no próximo candle de novo, entendeu? Então, o próximo candle nascendo, corrigindo ali o preço. Se você vê que tem uma região de defesa para o preço lá alcançar aí, você vê que ele perdeu a força, você pode pegar a entrada também para o preço continuar e sempre identificando o próximo ponto de defesa, certo? Então, referente à pressão de nova baixa, é nesse exemplo aqui que vocês vão poder estar operando, tá? E referente à pressão de nova alta, deixa eu pegar aqui, vai vir um movimento de baixa agora, né? No caso é o contrário. E daí vai surgir o comprador. Quando o preço parar em cima de uma região de defesa, vai surgir um comprador que vai simplesmente fazer um registro maior de alta, né? Meio que liberando mais o preço ali mais para alto, abrindo espaço para alto. Então, acontecendo nessa situação, o pavio da parte superior, pavio da parte superior, acima do pavio do candle anterior, e o pavio aqui da parte inferior, acima também do pavio do candle anterior, ok? Então, esse paviozinho aqui, ó, da parte inferior, ele nunca vai estar abaixo desse, nunca vai poder estar, beleza? Porque se tiver abaixo, o que é que acontece? O preço também fez um registro maior de baixa, beleza? Pois nesse candle aqui, ó, qual que foi o registro do candle anterior? O registro maior de alta foi esse, e o registro maior de baixa foi esse. Então, se libera mais espaço para baixo e para cima também, no próximo candle, teve novamente um registro maior de baixa e um registro maior de alta. Então, o preço vem continuando na tendência, fica totalmente indeciso pelo fato de ter liberado registros maiores para ambos os lados, ok? Então, quando libera um registro maior apenas para um lado, já indicando ali a possibilidade, né, do preço acabar indo a favor daquele movimento, dependendo ali da situação que o preço vem ocorrendo, ok? Então, esse tipo de entrada aqui, todo tipo de entrada para reversão que eu falo para vocês, é sempre naquela situação, certo? Então, no caso aqui de venda, o preço vai ter que estar se movimentando como? Assim, ó. Então, esse tipo de situação vai ter que ocorrer nesse ponto para ser o mais eficaz, certo? Como também, caso seja de baixa, né? Então, nesse ponto aqui, né? Caso queira vender, acontecendo esse tipo de situação. Então, no caso, a compra vindo aqui, aí vem aqui, pá, e daí o vendedor vem e faz isso aqui. Aqui, deixa eu registrar maior de baixa. Aí o próximo candle a gente sim pode vir e acreditar na venda, certo? Sempre na reversão, o melhor ponto para você pegar são esses, beleza? Sempre lembre disso. E daí, ok, né? Deixa eu apagar aqui. Questão aqui da baixa, a gente já sabe que vai ter que vir o movimento de baixa, parar em região de defesa, e após isso o próximo candle simplesmente vai ter que fazer um registro maior de alta, sempre indo a favor já da tendência. Aconteceu esse tipo de situação, a gente pode comprar no próximo candle, certo? Se você quiser ter uma precaução a mais e pegar numa taxa melhor, você pode esperar com que o candle nasça, né? Desça até a região aqui abaixo, comece a assistir essa região, e aqui você pode comprar, certo? Como também no caso de vender, né? Que no caso seria o contrário disso. Então você pode comprar, né? Como eu falei, se a compra bem faz uma nova alta perante o candle anterior, nova alta perante o candle anterior, também supera os paviozinhos de venda. Então, nesse caso aqui, ó, superou, fez uma nova alta, porém não superou o paviozinho aqui, aí vocês não podem pegar continuação, beleza? Agora, se a compra vem aqui e rompe aqui, faz assim, e você vê que a próxima zona de defesa tem espaço que cabe lá realmente um candle,
Aí o próximo candle nascendo, corrigindo, batendo a região boa, você vê que o preço sentiu a região, você pode comprar para tentar fazer com que o preço seja impulsionado para essa região de defesa, certo? E daí, beleza, né? Nesses exemplos aqui de análise que vocês podem estar fazendo referente à questão de pressão de nova alta e pressão de nova baixa, pelo fato do preço estar liberando mais espaço para um lado e para o outro está deixando igualado ou já inclinando o preço para baixo, ok? Então, deixa eu ver aqui, tentar dar... Não, primeiramente eu vou falar aqui sobre a questão de domínios também, para deixar tudo mais claro. Agora vamos aqui para a questão de domínios, que eu vejo que é uma coisa que muitas pessoas operam quando acontece esse tipo de situação, e é um tipo de entrada um pouco perigosa, principalmente quando você vai contra. Então, vamos supor aqui, ó, que, por exemplo, temos aqui um candle comprador, certo? Vamos supor que o movimento está vindo de alta aqui, com força. Então, vem uma venda aqui e acaba ficando assim, ó. Tem gente que, após uma situação dessa, vem aqui e acaba vendendo. Mas esse tipo de operação não tem nexo nenhum, ok? Pelo fato de essa venda estar totalmente em domínio da compra e ela não abriu espaço, liberdade para nenhum lado. Ela está simplesmente em total domínio do registro do candle anterior. Qual que é o registro do candle anterior? Sua máxima e sua mínima. Esse candle vermelho, ele saiu dentro do registro do candle anterior em algum momento, tanto para cima ou tanto para baixo? Não, em nenhum momento ele saiu do registro do candle anterior. Então, mano, tá totalmente indeciso, entendeu? O que pode prevalecer aqui pode ser a tendência, né, já que estaria vindo de alta. E se você comprar, seria uma melhor possibilidade. Mas sempre que acontecer, nesse exemplo aqui, mano, eu aconselho que ninguém pegue a operação, que é inclusive o que eu faço. A gente só pode pegar a operação após que o preço esteja em domínio do candle anterior, quando acontece uma pressão de alta ou uma pressão de baixa, que vai estar mostrando para a gente ali para onde foi que o preço liberou mais espaço, né? Para onde é que o preço está tentando percorrer, certo? Então, nessa situação aqui, mano, jamais pega, beleza? Você só pode pegar a partir do momento que o candle vem aqui, ó, e libera um registro maior para algum lado. Então, se fez aqui um registro maior de alta, a gente tem uma pressão de alta, certo? E se no caso tivesse liberado um registro maior de baixa, a gente teria uma pressão de nova baixa e resultaria em put, entendeu? Então, nesses dois exemplos, a gente tem a operação. Agora, nesse aqui, jamais pode vir e pegar nenhum tipo de operação, ok? Então, fiquem atentos nisso também. No caso da venda, a mesma coisa, né? Então, o comprador, próximo que eu vindo e fazendo esse tipo de exemplo aqui, jamais vem e compre no próximo candle ou venda no próximo candle. Que o que confirma para a gente a possível direção do preço é quando o candle vem e faz um registro maior de alta ou um registro maior de baixa, certo? Pelo fato do candle já estar em indecisão, a única possibilidade que a gente tem de saber para onde que o preço vai é quando o preço faz registros maiores, tanto de alta como de baixa. Se o candle não faz registro maior nem de alta nem de baixa e fica totalmente em domínio do candle anterior, ali é puramente uma indecisão do preço, tá? A gente não tem informação nenhuma de onde que o preço pode estar querendo ir seguir no próximo candle, certo? A única coisa que a gente pode levar em consideração é a tendência, certo? Então, por exemplo, se vem uma tendência forte aqui de baixa, surge o candle comprador e está em domínio da venda, né? Então, pelo fato da compra ainda estar em domínio da venda, esse movimento de baixa ele pode sim chegar a prevalecer e o preço vir a cair, certo? Mas para uma melhor entrada, para vir aqui pegar um put, seria mais eficaz se viesse aqui, ó, tivesse deixado uma pressão de baixa, abrindo já a liberdade
para o preço vir a descer no próximo candle, certo? Então, se atentem a isso porque é muito importante. Também evita que vocês tomem loss de bobeira, certo? Então, sempre fiquem ligados nisso aqui, ok? Agora, vou abrir aqui o gráfico para a gente ver aqui algumas situações. Ó, aqui de cara tem uma situação, né, que não é tão legal assim, pelo fato de esse candle aqui, ó, ele fez um registro maior, tanto de baixa, como também um registro maior de alta. Mas o que vinha prevalecendo aqui era um movimento de alta e o preço acabou continuando com o seu movimento, né? Aqui também, ó, a gente tem uma venda que não deixou o registro maior nem para baixo nem para alta, totalmente domínio do candle anterior, mas acabou prevalecendo aqui essa micro de alta. O preço acabou subindo, né? Deixa eu ver aqui se tem alguns exemplos aqui. Está loucão. Ó, aqui a gente tem uma pressão de baixa. Se vocês verem aqui, ó, a gente tem um microlote, defesa aqui do microlote. Temos essa venda aqui. Próximo candle vem, faz o quê? Registro maior de baixa. Na parte superior, ainda está em domínio da venda. Só deixou o registro maior de baixa. Tendência vindo aqui já de baixa. Então, o próximo candle, a leitura seria melhor para um put, certo? Então, essa informação da questão do pavis, ela é muito importante, entendeu? Então, sempre no momento das operações, vocês têm que se atentar nisso. Pois, para onde o preço está ali dando mais liberdade e puxando mais espaço, é para onde os candles tendem a percorrer, certo? Então, mano, se liga muito nisso que vocês dominando essa parada, vocês vão começar a ter outra visão no mercado, entendeu? E irá sempre pegar as entradas a favor e tendo, claro, né, melhores resultados. Deixa eu ver. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem essa situação aqui, ó, que é até bom ter esse exemplo aqui também. Precisou fazer uma nova baixa aqui para a candle anterior. Então, aqui, ó, teve esse candle, e daí surgiu esse candle. Próximo candle. Próximo candle veio, ó, e deixou uma pressão de baixa. E aqui já vinha quando o preço vindo caindo, né? Então, como eu falei para vocês, é bom quando o candle vem romper a região de defesa. Esse candle aqui, ó, ele teve a superação dessa defesa aqui, tá vendo? Desse início comprador. Então, ó, se vocês verem, esse candle, ele subiu, respeitou a defesa, deixou a pressão de baixo, o próximo candle subiu, ó, e bateu na defesa. Tá vendo? Então, o nosso ponto de entrada é sempre na taxa correta para que a gente pegue a entrada tendo a maior chance de estar acertando aquela análise. Entendeu? Então, sempre foque nisso, mano. Sempre foque nisso. O B é taxa. Então, você pegando na melhor taxa ali, mano, identificando ali o ponto bom de você pegar a operação, você tem grandes chances de sair com aquela operação vitoriosa, beleza? E daí, beleza, né? Próximo candle fez o quê? O que foi que esse candle que fez? Ele é um doji? É um doji. Mas o que foi que esse candle fez? O que ele representou? Bom, ele veio, nasceu aqui, né? Daí ele subiu um pouquinho até aqui em cima. E aqui para trás já tem o quê? Defesa. Subiu, não aguentou. Já desceu. Desceu até aqui. Esse candle foi vermelho e desceu até aqui. Porém, daqui entrou algum comprador e jogou o preço até aqui em cima. Então, para onde foi que esse candle deu mais liberdade para o preço continuar? Foi para baixo ou foi para cima? Sendo que aqui já tem região de defesa segurando o preço, e aqui embaixo, vendo pelo preço passado, aqui não tem nada, né? Mas o que importa aqui para a gente, na questão de leitura de pavis, identificando ali para onde que o preço está se projetando, é essa informação aqui, né? Que o preço apenas deu liberdade para baixo, fez apenas registro maior de baixa. Então, o próximo candle, ele caiu para baixo, pois o único registro que o preço fez foi de baixo, entendeu? E logo acima tinha a defesa segurando esse preço. Então, mano, isso daqui é fundamental no momento das operações, entendeu? Vocês, mano, dominando isso aqui é uma das melhores confluências assim, né? Analisando o preço para que vocês sempre peguem a operação ali
indo a favor, né, do objetivo correto. E sempre acontece, mano. Ó, aqui mais uma vez também tem esse candle aqui, ó. Fez a nova baixa perante o anterior. Próximo subiu. Possivelmente lá atrás tem alguma defesa para o candle se segurar aqui. Deixou pressão de baixa. Próximo candle desceu. Ele até subiu, mas depois acabou revertendo. Deixa eu ver aqui outros exemplos. Aqui também tem, né? Mas esse daqui eu não pegaria. Não, na verdade dava para pegar sim, mano. Porque, ó, se a gente for ver aqui, ó, alta, baixa, alta, baixa, preço subiu, rompeu. O único problema é que rompeu com o final de taxa. Mas aqui, ó, temos aqui um posicionamento e aqui teve o travamento correto. Travou certinho e deixou aqui um registro maior de baixa. Na parte superior não deixou o registro maior de alta. Ah, mas o pavê da parte superior é maior. Isso não importa. Importa é o registro. Qual que é o registro desse candle? Daqui até aqui. Esse candle ele liberou mais espaço para onde? Para cima ou para baixo? Para baixo. Pelo fato de ter feito apenas um registro maior de baixa. Registro maior de alta ele não fez, pois o registro de alta do candle anterior está aqui localizado na ponta do pavio. Então, o registro maior de baixa, próximo queda acabou revertendo, pois tinha alvos aqui para o preço e buscar, e foi o que o preço veio fazer. Vamos lá, tentar pegar aqui uma, deixa eu ver, pressão de nova baixa, deixa eu ver se eu acho algum aqui, né? Ó, essa aqui, mano, isso é louco. Pressãozinha de baixa, próximo candle, isso é fácil, mano. Até bateu aqui, essa micro defesa aqui que o preço tem, né? Pelo fato de ter entrado venda, compra, o preço desceu, tentou retornar aqui na zoninha aqui, e aqui, e acabou caindo novamente. Vamos ver se eu encontro aqui referente à pressão de nova baixa, né? Aqui até tem uma, porém esse daqui chegou a romper aqui o cano anterior por completo. Vou pegar um gráfico melhor aqui. Não tem não? Ou eu que tô cego aqui, mano? É aqui, aqui é inválido pelo fato de... Pronto, aqui tem. Finalmente achei uma, né? Não é das melhores, mas é o que tá tendo. Então aqui, ó, primeiramente, né? Zona de defesa tem que identificar. Então, ó, posicionamento, zona de defesa. Preço veio aqui, se segurou nessa região. Próximo candle, já nessa subindo, tem um paviozinho aqui embaixo, que eu acabei tampando aqui, mas tem. E daí ele subiu, né? E deixou apenas registro maior de alta. Ó, registro maior de alta na parte superior. Na parte inferior não tem registro maior de baixa. Então, próximo candle, a maior liberdade do preço T era subir. Daí acabou subindo, ficou em dupla posição aqui e acabou revertendo no próximo candle. Tinha defesa também aqui no passado, né? Essa areazinha aqui de defesa, isso acabou revertendo. Deixa eu ver se eu pego um exemplo melhor, mano. O gráfico não ajuda. Ó, aqui, ó, outra visão também referente à pressão de baixa, né? Tem um candle. Esse candle aqui, ele supera um candle de comando. Também supera esse mini posicionamento aqui. Então, o próximo candle vem, ó, ele supera, né? O posicionamento, esse micro lote. Quer dizer, esse lote aqui de compra, né? Acaba tendo uma conexão.
Mas o mesmo candle que rompe esse lotezinho aqui, né, faz a conexão, ele já trava aqui nesse candle de comando comprador, certo? Mas se vocês verem aqui, ó, tem um gapzinho, ó, tá vendo? Era para o preço nascer nessa região aqui e tem um gap de baixo. Então, na verdade, nem travou. Então, o gap é uma coisa que ele deixa o mercado desestruturado, entendeu? Então, tem análise que a gente pensa que está fazendo ali o correto, mas tem um gap ali que está influenciando e acaba meio que te dando loss por conta disso, entendeu? Então, na verdade, aqui nenhum travamento ocorreu, certo? Então, o próximo candle, ó, ele veio e subiu, certo? Mas ele chegou aqui, ó, na ponta do pavio e bateu lá e retraiu e aqui acabou respeitando meio que uma retração, né? Então, quando tiver nesse tipo de situação assim, primeiramente se atenta se o preço tá dando gap, entendeu? Porque isso pode influenciar sim no momento da operação. Que é que você acharia que o preço estaria travado, mas não estava, entendeu? Então, na verdade, esse candle, ele estaria assim, ó, porque ele tem que nascer ao lado do fechamento do que no anterior, certo? Nascer ao lado do fechamento do que no anterior. Então, ele estaria um pouco mais acima e não teria aqui nenhum travamento. Então, você pensaria que teria, mas não tinha, entendeu? Então, tem que se ligar nisso. Mas, ó, pelo fato dele ter ficado, fazer até aqui, né? Pagar aqui. Pelo fato de, se tivesse nascido aqui, né, correto o preço, estaria aqui a defesa e aqui estaria o início do lote. Então, a venda veio, rompeu, o próximo candle foi, voltou e se segurou aqui nessa defesa, certo? Porém, esse candle ele subiu até onde? Ele subiu até aqui. E foi daqui que entrou o quê? O vendedor e fez com que o candle tivesse essa rejeição. Então, quando acontecer esse tipo de situação do pavio ultrapassar as regiões de defesa, a sua leitura de entrada é quando o próximo candle nasce, sobe, busca aqui o pavio anterior e daqui você vê que o preço bateu, começou a perder força, aqui você pega o put, entendeu? Então você ganha na retração. Tanto importa se é vermelha, verde, azul, laranja, o importante é você pegar na taxa e retrair daquele ponto, entendeu? Falta um minutinho aqui, segundos, no caso. Vou estar abrindo outro link aqui do Zoom e vou mandar lá no grupo para vocês poderem entrar novamente. Beleza? Mando lá já já.